Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenhamos um dia maravilhoso na presença do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de meditar com os irmãos no dia de hoje, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia, louvado seja Deus. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um de seus filhos para ser rei. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: Tu vens em paz? Ele respondeu: Venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: O Senhor não escolheu este? Então Jessé apresentou Samar, mas Samuel disse: O Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: Estes são todos seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse: Não dê atenção à aparência ou à altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor, ele olha para o coração. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem vê a aparência. O homem vê a altura. Mas Deus olha, ele sonda o coração do homem. Foi assim que Deus escolheu Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, um guerreiro, um homem sanguinário de guerra. Mas Deus o escolheu como um homem segundo o seu coração, porque ele era um homem quebrantado, um homem que era humilde de coração, se quebrantava de coração, se arrependia dos seus pecados de coração. Ele não era um homem arrogante, um homem prepotente, como nós vemos muitos aí, com muita prepotência, confiando em cavalos, confiando em carros, confiando no dinheiro,
confiando que tem poder de fazer isso ou fazer aquilo, mas Deus, ele olha o meu e o seu coração. Ele sonda o nosso coração, por isso que ele nos escolhe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. A seletividade de Deus é diferente da seletividade do homem. Deus escolheu a mim e a você. Por isso nós estamos aqui. Ele morreu por mim, por você, por toda a humanidade. E ele dá graça para os humildes. Isso. Dá graça aos humildes. E ele está no controle da minha e da sua vida. E ele escolheu a mim e a você. Por isso que nós devemos ficar atentos a esta palavra de 1 Samuel, que o Senhor está falando comigo e com você. Por isso nós devemos confiar no nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. E Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, envergonhar os fortes. Deus, ele está no controle. Ele tem um comando, tem um controle de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor. O povo queria um rei de qualquer jeito. Deus mandou Samuel ungir e Samuel ungiu Saul. Mas Saul se desviou do caminho. Deus mandava fazer uma coisa e Saul não fazia conforme a vontade de Deus. Então, Deus o rejeitou Saul. E Davi, como é um escolhido do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, ele estava cuidando das ovelhas, estava nas malhadas, estava treinando, sendo guerreiro. Ninguém estava vendo, mas ele estava sendo treinado por Deus. E você está treinando, você está aprendendo com as oportunidades em treinamento, porque na hora que Deus escolher você para ser rei, para ser governador, você esteja preparado como Davi, ele estava preparado. Ninguém dava nada por Davi. Davi só cuidando das ovelhas, mas ele estava ali treinando como um guerreiro, como um soldado, para ir para o campo de batalha. E logo depois ele teve uma oportunidade em que todos os guerreiros de Saul estavam com medo de Golias, daquele grande guerreiro gigante. Mas Davi, ele já estava com a presença do Espírito Santo sobre ele, porque na hora que Samuel ungiu Davi, dali em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a palavra do Senhor fala. E ele então não teve medo de nada. Pode vir gigante, pode vir o que vier. Ele vinha com mais força em nome do Senhor. E foi assim que ele derrubou o gigante. Foi pelo Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele derrubou o gigante. E assim, a mim e a você, que possamos nos preparar cada dia para quando chegar a oportunidade que Deus der para nossas vidas, a gente venha agarrá-la com unhas e dentes como Davi
agarrou a oportunidade e se tornou um grande rei. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua casa, que você fique atento às oportunidades que Deus pode dar a você, a sua vida, ao seu ministério. Que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, tu és maravilhoso, Pai. Abençoa a vida do irmão e da irmã. Que eles venham ficar atentos às oportunidades que o Senhor colocará na mão dele e na mão dela, Pai. Que o Senhor abençoe eles, que eles façam a escolha certa, que eles estejam atentos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, que eles possam abrir o coração e receber o Senhor, para que o Senhor use eles de forma poderosa aonde eles estiverem. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e livre de todo mal, que abençoe a família deles, guarde cada um deles, que o Senhor derrame cura, derrame libertação, derrame salvação, vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, você venha curtir, compartilhar essa oração e que você possa se inscrever no canal. Um grande dia para você, Deus te abençoe. Forte abraço, canal Paz da Manhã.